Temos mais um desertor desse navio Titanic chamado governo Bolsonaro. É até uma ofensa pro Titanic, essa comparação com o governo Bolsonaro, porque, né, ofensa pro Titanic, pras pessoas que morreram no Titanic, pros familiares que perderam alguém. Até porque o governo Bolsonaro é um desastre muito maior. Por várias razões, eu não preciso nem entrar nisso aqui, né? No finalzinho, na reta final do ano, pra gente ter que conversar sobre isso. Tô gravando dia 23 de dezembro isso, e Alan dos Santos passou o dia cobrando, ontem no caso, cobrando considerações, cobrando solidariedade do governo Bolsonaro e do Bolsonaro para uma figura, o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que eu fiz um vídeo aqui falando, inclusive, porque ele foi preso mais uma vez. É óbvio que essa atitude ia ser vindo do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o Bolsonaro cagaram pro Oswaldo Eustáquio e não deu um A, não deu uma palavra. E obviamente o Alan dos Santos, que é um dos que mais defende, depois de toda a propagação de notícias, a maioria delas falsas, depois de todo esse esforço, depois de toda essa novela, todo esse tempo passando pano, agora parece que os laços estão sendo cortados. Esse é o presente de Natal que Alan dos Santos recebeu do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Um grande foda-se, isso que ele recebeu. Mas antes de falar sobre isso e de ler os tweets dele, colocando o dedo na ferida de todo mundo do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro e da família do Bolsonaro, eu preciso convidar você para se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrita. Eu sou o Gabriel, @GabrielMonta em todas as redes sociais, se você quiser me encontrar, e tem link na descrição também para todas as minhas redes sociais. Sou eu que apresento aqui, então se você quiser compensar o trabalho, inclusive, que eu tenho aqui, que é tudo solo, é tudo um trabalho sozinho, de pré-produção, produção e pós-produção, você pode avaliar o vídeo clicando no botão do gostei ou do não gostei. Isso recompensa demais o nosso trampo por aqui. Então também, se você quiser comentar, deixar a tua opinião sobre isso, ajuda demais o algoritmo a entender que esse vídeo aqui é relevante e compartilhar mais, principalmente quando você pega esse videozinho aqui, copia o link e joga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tira, filma, faz alguma coisa aí, me joga nos teus stories, me marca lá também. Tudo isso ajuda demais na divulgação desse trampo que a gente está fazendo, de tentar conscientizar. Todos os dias tem vídeo aqui sobre as tretas da internet em geral, sobre todas as polêmicas, os assuntos mais comentados, política e também aquilo que eu sempre falo, informação e opinião. Os dois juntos, até porque a minha opinião tem que ter aqui, porque a informação você consegue encontrar em vários lugares. Vamos falar sobre o Alan dos Santos, porque o Oswaldo Eustáquio, ele estava preso na penitenciária da Papuda e ele bateu com as costas no chão e foi internado no dia 22 de dezembro no hospital de base em Brasília. Inclusive, eles falaram que o cara tava até paraplégico. Eu não vou entrar muito nessa história em si, porque eu quero entrar e focar na revolta do Alan dos Santos e na repercussão que ele tentou fazer. O Alan dos Santos, inclusive, tweetou o seguinte, aspas pro tweet dele, presidente @Jair Bolsonaro, e botou entre parênteses, e @Carlos Bolsonaro, que é quem usa o Twitter. Ou seja, nós temos um cara que é próximo do governo confirmando aquilo que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Mas é interessante quando a gente tem esse tipo de afirmação vindo de alguém tão próximo, tão de dentro, que tanto defende o governo, entende? Obviamente era isso que acontecia. Obviamente é o Carlos Bolsonaro que tuita na conta do Jair Bolsonaro, mas é importantíssimo que a gente tenha até os dele, no caso do Jair Bolsonaro, os dele comentando sobre isso é extremamente interessante. Ele disse o seguinte: o povo cobra e merece resposta. Se a vida de político está difícil, imagina de quem não tem escolta armada, é preso sem cometer crimes e vê o seu silêncio. Em outro tweet, ele colocou o seguinte, aspas pro Alan dos Santos, presidente @Jair Bolsonaro, se o senhor que realmente, em caps, em caixa alta no caso, não cerceia a liberdade de expressão, ficará calado. O que será do povo quando o retirarem daí, graças às táticas de pacificação
com a corja política. Não se trata de reclamação, é seu dever falar pelo povo, ao menos falar. Falar também em caps, a palavra povo também em caps, em caixa alta, né? Tudo em letra maiúscula. Num outro tweet, tá? Inclusive, respondendo, porque pouquinho antes disso, a conta do Jair Bolsonaro, na verdade, né? Não o Bolsonaro, mas a conta do Jair Bolsonaro tweetou um vídeo onde, de novo, mais uma vez, aquele monstro, aquele monstro de pedra gigante tentando parar uma rocha, e aí ele tenta parar uma rocha que vai destruir um vilarejo inteiro, e aí o calcanhar desse gigante destrói uma torre desse vilarejo todo, e aí o monstro é atacado e ele tá de saco cheio e deixa a pedra rolar que ele tava tentando impedir, que ia destruir o vilarejo, e a pedra destrói todo o vilarejo. O Jair Bolsonaro tweetou boa tarde a todos e colocou justamente esse tweet. Mudou a luz porque faltou luz no momento em que eu tô gravando e agora voltou a luz, tá? Aqui é vida real com vocês. E aí, nesse tweet, inclusive, o Alan dos Santos deu uma retweetada nisso e citou e disse o seguinte: essa é a publicação do @Carlos Bolsonaro usando o Twitter do Jair Bolsonaro. A resposta é clara, 2 pontos. Apertou o foda-se. Só que essa novela ela não acabou aqui, porque o Alan dos Santos continuou falando sobre isso. Ele disse, além disso, que o Carlos Bolsonaro, esse filhote, o que mais fala ali na internet e fala por enigmas que ninguém consegue entender, e já gravem isso, sempre que o Bolsonaro tuitar uma coisa muito absurda, desconfie que provavelmente foi o Carlos Bolsonaro que tuitou, tá? Sempre é assim. O Alan dos Santos afirmou que o Carlos Bolsonaro deixou de seguir ele no Twitter. Eu vi algumas menções, inclusive, falando que o Carlos Bolsonaro bloqueou o Alan dos Santos, e a Damares deixou de seguir o Alan dos Santos no Instagram, porque ele estava cobrando, inclusive, um posicionamento da Damares, porque ele achava que o Ministério da Damares liberou informações de que teve essa reunião com o Oswaldo e que seria uma coisa secreta, que o Ministério da Damares deveria proteger ele, ou coisa do tipo, enfim. O Alan dos Santos tweetou o seguinte, aspas, @Damares Alves deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo aqui. Não é o tipo de resposta que eu esperava. Temos um jornalista preso sem cometer crime e eu estou cobrando em quem eu votei. Se eu não cobrar em quem eu votei, vou cobrar de quem? Decepcionado, o Alan dos Santos colocou. E depois ele colocou o seguinte tweet, aspas, primeiro não podia criticar o Pazuello, a vacina compulsória está vindo aí. Não podia criticar o Crivella, não podia criticar o Alcolumbre, pois o irmão dele tinha que ganhar, não podia criticar o Cássio. Vocês só vão criticar quando permitirem? Esse foi o tweet do Alan dos Santos. Eu queria já perguntar pro Alan dos Santos e jogar para vocês também, para vocês responderem nos comentários, o que vocês esperavam de um rato como Jair Bolsonaro. E eu não tô falando rato do bicho, do animalzinho rato. Não, eu tô falando dessa palavra que a gente usa para categorizar algumas pessoas. Por favor, ratos do planeta Terra, Associação dos Ratos, não fiquem ofendidos com a comparação que eu fiz. De maneira nenhuma, meu objetivo é ofender os ratos na comparação com Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro. É só uma comparação de qual é a reação de um rato ser humano que você esperava. É essa, não ia ter resposta nenhuma diferente, nenhum posicionamento diferente, e eu queria que vocês voltassem em qualquer vídeo meu que eu falo do Alan dos Santos, da Sara Inverno lá, passando toda aquela vergonha desde que começaram aquelas manifestações, todas aquelas manifestações que pediam fechamento do Congresso, do STF, todas aquelas manifestações na rua de gente reaça, falando um monte de absurdo, um monte de besteira, vestindo verde e amarelo, numas dança brega, ridícula, passando vergonha. Eu queria que vocês voltassem em qualquer um desses meus vídeos e vocês lembrassem o que eu falei.
Eu posso dizer pra vocês que no vídeo da Sara, eu tenho certeza absoluta que eu falei disso quando ela foi presa, e eu vou repetir aqui pro Alan dos Santos e eu vou continuar repetindo para que todo mundo entenda. Você, Alan dos Santos, todos vocês que fizeram parte desse barquinho, todos vocês que dançaram, todos vocês que cantaram e vem no verde e amarelo da manifestação, fazendo arminha com a mão e blá blá blá, todos vocês que compartilharam um monte de mentira no Facebook, aqui no YouTube, vocês criadores de conteúdo que ajudaram a eleger esse cara, disseminando um monte de mentira sobre um monte de gente, demonizando partidos, demonizando a política. Todos vocês vão ser jogados a nada. Não importa o que aconteça, não importa você sendo preso justamente ou injustamente. Eu vou fazer uma suposição de que o Oswaldo Eustáquio foi preso injustamente. Mesmo que fosse injustamente, ele ia ser jogado aos tubarões, como o Alan dos Santos vai ser, como todas as outras pessoas vão ser, porque o Bolsonaro não tá preocupado com você que tá aí dando a tua alma, dando a tua vida, o teu precioso tempo para ficar defendendo ele no Twitter ou no Facebook ou em comentários de notícia do G1. Ele não tá nem aí para você. E ele vai sacrificar quem ele tiver que sacrificar no governo dele para proteger o dele e, em segundo lugar, as crias dele. Vai ser sempre assim. O Bolsonaro vai defender ele, o cargo dele e as crias dele, porque ele sabe que ele tem que fazer um esforço muito grande para defender as crias dele, porque senão não vai chegar em 2023, 2024 e eu não sei qual filho do Bolsonaro vai estar solto, porque vão estar todos presos. Ele sabe disso. Ele sabe que ele mesmo corre risco disso. Então não espere você, Alan dos Santos ou qualquer outra figura que tá fazendo um papelão de ficar se esforçando, brigando com as pessoas para defender Jair Bolsonaro ou o governo do presidente eleito, pelo menos até 2022, esse governo Jair Bolsonaro. Não faça esse esforço, porque é exatamente isso que vai acontecer. Você vai se decepcionar. Porque ele não tá preocupado com você, ele só tá te usando como massa de manobra. Vocês vão ser usados como bucha de canhão, vão ser usados, sugados até o momento que vocês não vão ser mais úteis. Só simplesmente assim, não vai ter utilidade e você vai ser dispensado ou dispensada. E todo esse trampo, todo esse esforço, um monte de coisa errada que o Alan dos Santos sabe que ele fez e que todos os outros também sabem que eles fizeram, vocês vão ter que dormir todos os dias com a cabecinha com essa informação, sabendo que vocês fizeram tudo isso por uma pessoa que chegou nessa hora e cagou litros pra vocês. Durmam com essa. Embalem essa cria de vocês também. Nessa briga entre lambe-bota e bota cagada, ou capacho e sapato sujo, eu não meto a minha colher. Eu quero mais é que eles se explodam. Quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.